Boa noite, meus amigos. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos reunidos em nome de Jesus. Vamos pedir a Jesus, aos amigos espirituais, que venham ao nosso encontro para nos auxiliar nos estudos desta hora. Queremos trazer uma lição para vocês, que possamos descobrir situações, questões que estejam presentes também na nossa lembrança, na nossa vida, naquilo que nós vivenciamos, para que nós possamos dividir uns com os outros essas lições. Poxa, eu estudei daquele livro tal, da coleção tal, e eu vou dizer agora o nome da coleção Fonte Viva. O livro que nós vamos estudar hoje é o Pão Nosso, e a lição chama-se Em Família. Então nós vamos dizer, eu estudei a lição em família, e achei isso, achei aquilo outro, e estou me sentindo mais leve, mais tranquila, porque agora eu sei alguma coisa que eu não sabia, e assim por diante. É assim que a gente começa, é assim que a gente vai aprendendo, vai avançando, vai caminhando adiante das coisas da vida. A gente se adianta levando a palavra de Jesus conosco e caminhando em direção ao nosso Pai Celestial, no crescimento e na evolução que todos nós estamos buscando. Portanto, hoje nós vamos estudar a lição Em Família do livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. E o versículo é o seguinte: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo, 1 Timóteo 5:4. Sejamos, portanto, aqueles que têm piedade uns dos outros, especialmente do mais próximo, sempre lembrando a lição de Jesus, o ensinamento de Jesus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E o mais próximo de nós é normalmente aqueles que convivem conosco, em família, diante dessa humanidade que são todos nossos irmãos. Nós temos aqueles mais próximos, e os mais próximos são aqueles que precisam estar juntos para se reajustarem, para aprenderem entre si aquilo aonde erraram no passado. Vamos estudar com Emmanuel essas lições tão necessárias. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Como nós vamos ajudar no planeta Terra, no planeta que nós vivemos, a nossa casa? Como nós vamos ajudar esses irmãos do mundo se nós não conseguimos ajudar meia dúzia dentro de casa? Ao contrário, muitos se desajudam, o que é muito ruim, porque atrapalha o nosso progresso, agindo assim. Portanto,
Emmanuel nos recorda logo de início que a luta em família é problema fundamental de redenção do homem na Terra. A luta em família é muito importante. Portanto, vamos prestar atenção para nos ajustarmos se houver algum desajuste. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são 2 títulos que não se coadunam. Realmente não se coadunam, mas existe. Existe e é até corriqueiro. Você encontra companheiros de jornada que pregam muito bem nas suas instituições religiosas, pregam aos irmãos de evangelho, mas em seus lares eles não têm o comportamento de indulgência, de amor, de piedade, como diz no versículo Paulo, né? Piedade, uns para com os outros. Não existe isso dentro de casa. Existe no púlpito, existe dentro da casa espírita ou da outra denominação religiosa que frequente o nosso irmão. Ele realmente é um bom pregador, porém, muitas vezes acontece de ser mau servidor nas tarefas do Cristo, em outras demandas, principalmente dentro de casa, onde ele precisa encontrar o caminho para o reajuste. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos. Ou seja, ele não fala nada sobre a piedade, não alude a essa piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos. Ele não está falando dessa piedade, mas está falando daquela, mais aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa. Ele está falando daquela piedade que conhece as delicadezas, as sinuosidades, as inquietudes que existem dentro de um lar, as dificuldades, as intransigências, a falta de zelo, muita coisa que a gente encontra dentro do lar que não deveria encontrar. E essas são as zonas nevrálgicas que existem dentro de casa. Porque, tendo essas dificuldades dentro de casa, nós não estamos conseguindo progredir o suficiente para prestar a nossa tarefa dentro da nossa missão religiosa, ou seja, daquela missão onde nós nos doamos aos nossos irmãos, em qualquer denominação religiosa que seja, mas estejamos sempre prontos para servir, mas estejamos prontos também para perdoar, ou entender, ou ter indulgência para com o irmão dentro de casa também, aquele que divide o lar conosco. Portanto, essas questões, esses pontos nevrálgicos
quem chora sem coragem ante os enigmas aflitivos. Ele se dirige àquela que conhece aquelas aflições, que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhes agregaram ao círculo pessoal, através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso ao lamentável desânimo. Isso acontece também, é comum. Nós encontramos irmãos que se sentem desanimados, que têm depressão, tristeza, amargura em seu coração, vivem sozinhos dentro de uma casa com vários moradores, vários companheiros de jornada, bem próximos, e, no entanto, ele se sente sozinho, amargurado, triste, não tem com quem conversar, não tem com quem desabafar, não encontra alguém com que ele possa rir também, dialogar, estar junto, dividir não só as suas tristezas, mas também as suas alegrias. Ele não encontra, no lar ele se sente só. E isso é triste, saber que alguém dentro do lar se sente só. É lamentável, como diz Emmanuel. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas. As ligações corpóreas são transitórias. Um dia nós estamos reencarnados e vivemos numa família em que temos os pais que outrora foram pessoas não tão próximas, que foram primos, ou que foram irmãos, ou que foram ou exerceram outras posições dentro do lar, ou até fora do lar, mas não eram tão próximas. Temos pessoas que são irmãos, parentes, tios, avós, pessoas ligadas a nós e que não tiveram essa ligação tão próxima em encarnações passadas, mas agora, necessitando reajuste do passado, que nós não sabemos que tipo de reajuste se trata, mas com certeza há uma necessidade reencarnatória entre todos eles, entre todos os membros de uma família. É imprescindível examinar a transitoriedade dessa família. Os que estão juntos hoje não são os mesmos que estiveram juntos no passado, nas mesmas posições. Talvez estivessem juntos, sim, mas não nas mesmas posições. Ponderando que não existem uniões casuais. Não se junta, Deus não junta pessoas sem alguma importância para a evolução, para o resgate entre ambos, ou entre todos. É necessário que esse grupo se entenda nas suas diferenças. Por isso Deus os arrola entre si, para que eles possam descobrir as suas diferenças e se reajustarem para progredir, porque muitas vezes ficam presos em dívidas mal resolvidas, falta o perdão, falta a compreensão, e quando falta o perdão, nós passamos por outra encarnação, talvez, levando aquela sensação
de não perdoar o irmão em vidas passadas. E aí nós vamos ter um resgate talvez mais doloroso com esse irmão, esse companheiro de jornada, que está no lar terreno, nessa transitoriedade de união. Preponderam aí nessas reuniões, que não são casuais, mas são transitórias, preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, porque são provas salvadoras ou regenerativas, não são apenas algo que aconteceu casualmente, não. Isso acontece por necessidade espiritual. Ninguém despreze esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Então você vive, tem o seu irmão casa, você tem uma cunhada, e essa cunhada não se dá bem, não se entende bem com você, e vice-versa. Então você abandona a casa, ou briga com seu irmão, se desentende com seu irmão, e não resolve as questões que deveria resolver, que era o principal, a questão principal, e deixa para lá, vai embora. Então você está deixando, ou eu estou deixando, de resolver uma questão importante por causa de querelas injustificáveis, sem a menor importância. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. Exatamente. É um trabalho iluminativo o reajuste entre todos os membros de uma família, para progresso, para crescimento espiritual. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena. Como nós vamos auxiliar o mundo se não conseguimos me entender ou nos entendermos dentro do nosso lar, da nossa casa, que Deus nos colocou junto com os nossos parentes, que deveríamos estar trabalhando para reajuste imprescindível. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares. É importante a projeção, mas é mais importante a obra coletiva. E é mais importante ainda cooperar com os irmãos dentro do seu lar, com os seus familiares. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Essencial, ela quer dizer que é muito necessária. Ela não pode deixar de ser feita. Portanto, meus irmãos, nos despedimos, agradecendo a Jesus por mais um dia de trabalho.
Até a próxima semana, se Deus quiser.